E hoje no Pod Rondônia eu estou aqui com Gil Belamar Cardoso, uma mulher de posicionamentos fortes, com valores firmes e principalmente falando de assuntos aí polêmicos, tá? E também uma mulher que nos representa na política. Então, se fosse com você, eu não perderia esse episódio do Pod Rondônia. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Rondônia. E hoje eu estou aqui com uma mulher de valores fortes, com posicionamentos firmes e que carrega uma história muito interessante conectada com a história aqui do município de Cacoal. Hoje eu recebo, o Pod Rondônia tem a honra de receber ela, Gil Belamar Cardoso. Gil, seja muito bem-vinda ao Pod Rondônia. É uma honra te receber aqui. Nossa, obrigada. Eu que agradeço. E como você falou meu nome bonito, Gil Belamar. Ai, algumas confusões já aí com esse nome, Gil? Algumas confusões, né? Então, nossa, gostei. Soou bem gostoso no ouvido. Gil, e olha, seu nome, já começando aí, seu nome tem um peso muito forte, Cardoso, né? Você vem aí da família Cardoso, um homem que é empresário muito forte, pioneiro de Cacoal e também sempre esteve muito presente na política. Verdade. Já gostaria de começar te perguntando se isso para você teve algum peso. Como que veio trazendo já esse legado, nesse nome? Papai, para mim, é um professor, né? E toda a vida, assim, mesmo ele estando antes fora da política, mas sempre foi um assunto discutido lá em casa, né? Eu lembro muito dele se informando e eu tinha... Quando ele entrou na política, eu tinha 8 anos de idade. E ele sempre falava, leia jornal, né? Na época era o Estado de Rondônia, Estadão, né? Leia jornal, porque você tem que se informar. E o Alexandre Garcia, né? Eu lembro muito do Alexandre Garcia lá em casa, né? De manhã lá, ele ligava o jornal em alto som para todo mundo estar ouvindo o que estava acontecendo. Então, assim, o pai sempre foi muito antenado. Hoje eu tenho essa visão, né? Na época como criança, mas olhando de fora, vejo que ele sempre teve essa visão de Estado, visão de país, e eu acho que isso estimulou muito. Foi o que me estimulou, né? Essa história do meu pai. Mas assim, a gente sabe que um legado como esse, né, divino aqui nessa cidade, realmente é um nome muito forte. Como que isso foi para vocês? Isso te trouxe, assim, mais oportunidades ou mais cobranças? Muita cobrança, né? Claro, seria hipócrita se eu falar, não teve oportunidades. Claro que sim, mas também muitas cobranças, né? Olha quem é o teu pai, né? Olha a história dele, né? E então, assim, muitas cobranças também para seguir o caminho certo, para fazer o que é certo. Então, assim, acho que tanto eu quanto os meus irmãos, nós temos essa visão, assim, de não envergonhar o legado do papai. Então, né, aquele homem honesto, sincero e sempre muito dedicado na questão do trabalho. Então, a gente sempre tem isso em mente, não envergonhe, né, a família, não envergonhe seu pai, né? Respeite aquilo que ele ensinou para vocês. E no caso, você acha que acaba tendo aquele peso, assim, de ter que fazer um pouco mais que os outros? Eu acho que é a questão de fazer o que é necessário, né? A partir do momento que todo mundo tiver essa visão, né, que a gente tem que não fazer porque você tem que se mostrar ou não, mas você tem que fazer porque é o que é o correto. Eu acho que mudaria mais a visão das pessoas de mundo, né? De fazer aquilo que é correto. E, Gil, assim, tive que começar, né, falando do seu pai, que não tem como. Não tem. Mas, assim, quero realmente conhecer um pouquinho melhor
né? A Gil mesmo ali. Você até me contou aí que um dos momentos difíceis realmente de você, porque você é mãe, né? Uhum. Esposa, mãe, empresária, né? Um currículo extenso aí. Mas um dos momentos mais difíceis para você foi aquele momento assim, né? O bebê ali acabou de nascer e você já começou a trabalhar muito em seguida, né? Então já quero começar a conhecer um pouquinho mais aí dessa Gil. Eu até estava conversando com uma amiga sobre isso. Ela falou assim: Nossa, Gil, mas você contou isso para ela? Isso é tão comum? Eu falei: Mas eu sou uma mulher comum. E ela falou: Mas todas as mulheres passam por isso. Eu falei: Mas eu também passei. E eu acredito que é uma grande dor da mulher, né? O Arthur tinha 2 meses. E aí a empresa estava passando por uma reestruturação. E aí eu tive que voltar a trabalhar, né? Deixei o Arthur e fui trabalhar. Aquilo ali, para mim, me corroeu por anos. Culpa, né? A culpa que a gente como mãe carrega. Não que as pessoas iam lá e apontavam, olha, não. Mas a culpa como mãe, né? Fala, nossa, eu tô deixando o meu filho. Mas hoje eu superei isso e penso que também é uma forma de amor. Porque eu fiz o que era necessário. Eu também estava cuidando do futuro dele. Então, eu precisava tomar essa decisão, né? E eu não abandonei o menino, né? Ele estava cuidado. O que me doía era, assim, os momentos que eu estava perdendo daquela risadinha ou daquela palavrinha que eu não estava acompanhando, né, naquele momento. E eu acho que toda mulher carrega isso quando ela precisa tomar uma decisão, né? Maternidade ou trabalho, né? Eu acho que a gente carrega isso como mãe. Mas hoje eu vejo que foi uma decisão necessária, né? Para a época. Hoje o menino está com 14 anos, um menino lindo, um negão, alto. e eu creio que não é que foi a melhor decisão, mas é o que eu tinha para o momento. Né? Mas, Gil, na verdade, né, tua amiga, você disse que ela até comentou, mas eu acho de extrema importância realmente a gente falar e compartilhar isso, porque é justamente isso que você trouxe, né? Toda mulher aí, toda mãe, parece que nasce a mãe, nasce a culpa, né? Então, assim, é muito importante a gente falar, né, sobre essa questão da culpa, o que tudo isso nos ensina depois, né, quando passamos por esse processo, né, nos ensina ali como mulher. Eu acho muito importante a gente compartilhar. Sim, eu acredito até que, de repente, talvez tenha alguém assistindo a gente aqui se acabando de chorar porque está trabalhando e um bebê está em casa, né? Se sentindo culpada, falando por que eu estou aqui, mas a gente sobrevive e pode ter certeza que também é uma forma de amor, né? A criança precisa do sustento também, né? De ser sustentada. Então, a gente não pode levar esse mundo todo nas costas também, né? A gente tem que se perdoar, primeira coisa. Mas demorou, tô te falando isso hoje, mas ó, o Arthur tá com 14 anos, né? Então eu fiquei ao longo de um tempo, muitos anos, falando, meu Deus, eu deixei meu filho para trabalhar, para vir trabalhar. Mas era o que, né? Era o que era necessário. Quantas mães deixam as crianças em casa também, novinhas, né? Ou leva na creche porque ela tem que trabalhar, porque tem que sustentar a casa, é a necessidade. Então, é uma forma de amar também, não é? A gente não está sendo negligente por causa disso. Sim. Né? E, Gil, assim, ó, além dessa questão, né, mãe, entrando realmente na tua vida aí, o teu lado profissional, que pelo que você fala, né, você tinha mesmo um sonho, né, na área aí, numa área que para você era bem importante, né, na área do direito, e você também teve que tomar sérias decisões aí, né, por questões familiares e, né, decisões para o futuro. Então, assim, compartilhar um pouquinho sobre como que foi isso para você e também, né, que às vezes as pessoas falam, a Gil e tá, né, que você também tem uma força hoje aí na questão política, mas conhecer um pouco mais desse teu lado profissional e o que levou à decisão aí de escolher carreira. Olha, com essa história do papai exigir pra gente ler jornal, eu lia muito o Estadão. Uhum. E gostava de ler as páginas policiais.
E aquilo me despertou para o direito, né? Porque desde aquela época eu não tolerava a injustiça. Então eu falei, nossa, quando eu crescer eu quero ser juíza, né? Eu quero ser uma juíza. E aí eu segui esse sonho, persegui esse sonho, né? Então eu sou formada em Direito e sou advogada. E por um tempo eu fui assessora de juiz em Pimenta Bueno, doutor Wilson Gama. E estava seguindo mesmo, né? Preparando o meu futuro para fazer concurso, e se Deus permitisse, né? Era essa carreira que era meu sonho de criança. Só que surgiu mesmo essa questão familiar que eu teria. Meu pai me chamou, pediu para eu voltar. E aí eu fiquei nessa encruzilhada, né? O que eu vou fazer agora, né? Eu continuo seguindo meu sonho ou eu opto por voltar com os negócios da família? E é assim, eu acho que a vida, ela tem determinados momentos que não é que ela oferece o bom e o ruim, ela oferece duas opções, né? Nem sempre o fato de você não seguir aquilo que você sonhou vai te prejudicar lá na frente, né? Hoje eu vejo que foi uma decisão acertada que eu tomei, que era parar ali e ajudar, né? Ir até a família e ajudar, porque tudo que eu sou hoje, que eu penso, eu precisava de passar por aquele caminho, né? De voltar e de aprender, ser treinada pelo seu divino. Então, eu tive um bom professor e eu vejo que foi a melhor decisão. Tá, mas eu só queria provocar um pouquinho mais, Ixi, no ixi. sentido assim, isso para você foi realmente assim uma decisão Foi. ou uma renúncia? E no caso assim, isso te fortaleceu mais em quê? Eu acho que foi uma decisão e uma renúncia, né? Quando eu decidi, eu falando com você, eu tô relembrando, né? Eu fechei aquela porta, né? Quando eu falei, não, agora... porque o direito é um sacerdócio. Para você seguir o caminho do direito, você tem que se dedicar muito. Mas o comércio também é um sacerdócio, né? Porque você tem que estar ali ouvindo pessoas, você tem que estar ali atendendo as pessoas. E então eu vejo que eu aprendi muito a me tornar realmente o que eu sou hoje. Eu fechei aquela porta do sonho, mas penso que também estou conseguindo ajudar também a família, que é também um sentimento muito forte em mim, né? Então, de qualquer maneira, acho que foi isso. Mas assim, para quem vai estar nos acompanhando, Gil, eu realmente gostaria que você colocasse, né, o que é essa questão de você ter vindo ajudar a família, o que realmente hoje vocês têm aqui, qual é a sua função, né, nesse grupo? Tá. Então, meu pai tem um grupo Divino Cardoso, né? No caso, as lojas, né? Nós temos só o plano da economia tem mais de 50 anos, né? Nossa, eu não sabia. 50 anos Mais de 50 anos. de plano da economia em Cacoal? 52 anos, uma coisa assim, por aí, eu não me lembro. Tem mais de 50 anos. E nós estávamos com problema de saúde na família. A minha madrasta estava doente, estava com câncer. E meu pai, às vezes, tinha que se afastar com ela, né, para ir para São Paulo, para fazer tratamento e tal. E eles pediram para eu voltar para ajudar. Na verdade, eu cresci dentro das lojas, né? Meus pais, a minha mãe, vendo meu pai, eu cresci dentro das lojas, mas teve um determinado momento que eu acabei me afastando para fazer faculdade, seguir meu caminho. Então, eu teria que voltar novamente para aprender novamente o trajeto e realmente auxiliá-los ali na parte da loja. Eu comecei pelo esquinão da avenida,
Trabalhei lá no esquinão da avenida, ajudando. Hoje, dentro do grupo, são quantas lojas? São 4. 4 lojas. Quatro lojas. Eu comecei pelo esquinão da avenida, ajudando ali mesmo no salão. A Penha dizia que para você administrar, você tem que começar por baixo. Você tem que aprender de tudo. Porque até como que se você vai comandar se você não souber como é que funciona o caixa, como é que funciona a venda, como é que funciona o faturamento, né? Então, eu comecei por ali, atendendo os clientes ali mesmo, a gente em piso de loja mesmo, né, que a gente fala. E fiquei um tempo lá no esquinão, depois fui para o plano da economia, mesma situação, né? Piso de loja, ajudando as meninas, olhando ali na questão das vendas, tal, conversando com a Marluce do financeiro, olhando tudo, né? E nesse período engravidei, né? Tive o Arthur, e quando eu voltei, daí eu voltei para a Officer. E na Officer eu fiquei por 13 anos, quase 13, 14 anos. E ali na Officer eu fazia de tudo. Desde do atendimento, eu era gerente, viajava para São Paulo para fazer compras, caixa, tudo. Ali foi a minha escola, né? E passou o tempo, né? E agora, acho que foi ano 2024. Tô perdida no tempo, Rosângela, nós somos 26? 26. 24, daí eu me afastei recebi um convite para ser vice na chapa do Celso Popó. Meu pai não queria, mas aí eu falei para ele, a culpa é do senhor, porque o senhor que fez eu despertar, porque eu ficava nos bastidores, né? As campanhas do papai, sempre trabalhei nos bastidores. Já trabalhava lá no comitê, e depois como advogada, né, da campanha, tudo. Mas eu falei, agora a culpa é do senhor, porque o senhor me despertou, deixa eu ir, me abençoa para eu ir. Né? Ele falou, mas vai ser difícil. Eu falei, mas nada na vida é fácil. Né? Não, mas eu já ia realmente entrar, né, Olha, nessa questão aí da política, né? Porque, assim, é um capítulo de verdade à parte, né? Porque, assim, e surpresa de você dizer isso, porque quando a gente viu você na política, a primeira ideia que vem é que isso foi um incentivo do teu pai, né? Você está dizendo que não. Não, ele não. Então, é uma surpresa. E só vou pontuar sobre algo que você falou lá atrás, só trazer um pontinho aqui, que eu não quis te interromper o que você estava falando, que você falou sobre o plano ter 50 anos de história, né, em Cacoal. É realmente algo que se confunde com a história da cidade. E nós tivemos um convidado aqui, que foi o senhor Marcão, que é ali da Casa da Uva. Ah, sim. Ele esteve aqui com a gente e ele falou muito sobre as histórias de os pioneiros aqui da região, como começou. E ele até cita algo bem interessante, né? Sobre, assim, a forma como seu pai começou naquela época, o quanto que vendia, o esforço que era. Foi muito legal. Aí depois a gente até vai colocar também um link aí desse podcast que tem uma fala. Assistir. E é engraçado, sabia? Que às vezes aqui a gente recebe vários convidados e sempre quando fala, né, desse pioneirismo aqui de Rondônia, o pioneirismo de Cacoal, é inevitável as pessoas não citar, né, o grupo, citar alguma loja, citar a família. É bem legal isso, né? É um legado, sem dúvida. Quando ele chegou aqui em Rondônia, foi naquele período que o governo federal tinha lançado uma campanha Integrar para não entregar. E ele conta que ele veio junto com um motorista de caminhão e o caminhão quebrou aqui em Cacoal. E aí ele diz que ele conta que eles desceram e perguntou, que lugar é esse aqui? Ah, é Cacoal. Cacoal? Aí ele, mas por que Cacoal? É porque, né, tinha uma plantação de cacau, a terra fértil e tudo, e disse que alguém falou para ele, olha, essa terra é promissora, isso aqui vai crescer muito. E ele ficou com aquilo na cabeça e seguiu, viagem. E aí ele foi para a Vila de Rondônia, foi lá que ele conheceu minha mãe.
em Vila de Rondônia. E aí ele ouviu novamente sobre essa questão desse programa Integrar para Não Integrar, e falou assim, olha, lá em Cacoal está ocorrendo esse programa. Aí ele lembrou. E aí ele falou, não, eu vou para lá. Aí a minha mãe fala que quando eles começaram a namorar, noivar, ela falou, olha, nós vamos morar em Cacoal. Ela falou, Cacoal? Sim, porque vai ser uma terra muito próspera. Então, o papai acreditava em Cacoal quando estava, né, formando. Então, ele tem muito amor por essa terra. Muito amor por aqui. Que legal. Não, as histórias, né? Uma hora a gente tem que abrir um capítulo à parte e já fica o nosso convite, que eu até falei com ele, tá? Mas ele dá uma fugida quando você convida ele, né? Vamos trazer. Mas eu já até fiz, né? Estendi esse convite aí para ele. Seria realmente uma honra a gente receber seu divino aqui para ele realmente contar as histórias. E ele é bom de contar história, né? Ele conta e é gostoso de ouvir ele contar. É verdade, já ouvi ele contar algumas histórias, é muito legal. E uma falinha mansa, né? Que ele vai longe. Vai. Mas, Gil, e voltando ao nosso assunto aí, que realmente quero muito saber, e hoje, né, é muito importante a gente falar sobre as mulheres realmente na política. E o que levou você realmente, assim, ter esse desejo, essa vontade de entrar na política? Porque, como eu acabei de te falar, né, foi uma surpresa para mim, porque eu imaginava que isso teria sido um incentivo do teu pai. E você teve que convencê-lo. Então, assim, só compartilha aí da onde que veio essa vontade aí pelo mundo político. Chega uma hora que a gente tem que parar de reclamar, né? E a gente precisa ajudar. E eu, assim, sempre fui dos bastidores, sempre acompanhei a política, né? E até por tudo que acontecia lá em casa. Então, assim, eu presenciava as conversas que o pai tinha com os governadores, que ia visitar, deputado. Então, assim, era normal, né, esse meio. Não, assim, que eu ficava ali o tempo inteiro, mas era algo comum que eu via. Mas o que me despertou mesmo foi em 2022, com a eleição do Bolsonaro. A gente vinha acompanhando toda a situação que estava acontecendo no Brasil e, assim, aquilo me acionou um gatilho. Não, já chega, está na hora de... Mas, assim, também não imaginava, eu não fui lá me oferecer para ser candidata, nada disso. Eles vieram atrás de mim para me convidar para ser candidata na chapa do Popó, como vice, né? E eu falei, não quero nem saber disso, para, gente, não vou não. Aí depois eu falei, não, para. Você vive reclamando de algo, né, que você quer fazer alguma coisa. Surgiu a oportunidade, você não vai fazer? Não, vamos lá, vamos embora, né? E aí, por isso que eu fui convencer meu pai, que ele falou, não, você não vai de jeito nenhum. Eu falei, mas pai, deixa eu ir. E aí me abençoa, porque se ele não me abençoasse, não desse a benção dele para mim, eu não iria. Que é muito importante isso para mim. A gente aprendeu desde cedo que a gente tem que honrar pai e mãe. Então, era muito importante essa benção dele para mim. Então, na hora que ele me abençoou, não, pode ir. Falei, tudo bem, se não der certo, tudo bem, eu vou ficar bem. Você vai ficar bem? Falei, não, vou ficar bem. Então, vai. Né? Então, vai. Então, eu fui. Enfiei a cara e fui. Né? Muito legal. Foi assim. Realmente uma decisão muito corajosa. E assim, Gil, mas e o que a política te mostrou que realmente, assim, às vezes ninguém consegue ver estando de fora? É o seguinte, hoje em dia a política é um assunto muito espinhoso. Nem todo mundo gosta de falar sobre isso. Mulher, então, nem se fala. Só que quem não gosta de política é administrado por aqueles que gostam. E a gente precisa se posicionar em algumas causas, né? A gente precisa contribuir, né? Hoje eu vejo assim, o Senhor me abençoou, Deus me abençoou tanto. E por que eu não posso agora, dentro daquilo, dentro da minha limitação, contribuir, né? Ajudar.
né? Então, foi essa a intenção. A intenção, eu falando com uma amiga, assim, no meu velório, né? No meu velório, eu quero que as pessoas falem, não, aquela ali foi uma mulher que contribuiu. Que contribuiu com a cidade dela, que contribuiu com o Estado, olha, deixar um legado, né? Deixar uma marca para a sociedade. E assim, Gil, você já comentou que na política nem todo mundo que sorri para você está com você, né? E o que levou você a aprender isso na prática? Tem muito isso, né? Da pessoa chegar, dar aquele tapinha nas costas, né? De falar que você é legal, que você é maravilhosa. E tá caminhando ali junto com você, mas nem sempre aquela pessoa tá transmitindo as verdadeiras intenções dela, né? Às vezes tem pessoas que colocam, tem interesses por trás, né? E a gente precisa aprender, né? Não é que eu, assim, estou expert nisso, não. Imagina, estou começando agora, tem muito para aprender. Mas a gente precisa aprender a discernir que nem sempre um sorriso, um tapinha nas costas, né? Um tamo junto, quer dizer que realmente a pessoa está com você, né? É muito mais do que isso, né? Sim, sim. E dá para ver, né, na sua vida, na sua fala, né, você realmente é uma mulher de valores, né? E como que é o preço de não negociar os seus valores nesse meio? O preço é alto. O preço é muito alto. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu quero. A minha meta é todo dia deitar a cabeça no travesseiro em paz. Sabe? Não, eu cumpri o que eu tinha que cumprir. É poder olhar nos olhos dos meus filhos e tá ok. Sabe, assim, eu tô fazendo o que tem que ser feito. Estou fazendo por vocês, estou fazendo por meus netos, né, para uma geração. Realmente não negociar. Eu conseguir deitar e dormir em paz, sem ter nenhum tipo de culpa ou de alguma coisa que foi nenhum valor meu, né, negociado. Isso para mim é muito caro. É muito caro. Nada compra a minha paz. Eu preciso todos os dias chegar em casa, olhar para todo mundo em paz, olhar olho no olho e sem ter vergonha. Olhar para os meus amigos sem ter vergonha de ter negociado algum valor. Isso para mim é importante. Muito bem. Olha, uma história. É engraçado, Gil, que assim, quando a gente conhece você, né, e esse teu jeitinho, que você tem uma forma de falar, eu acho que você puxou do teu pai, né? Né? A forma mansa e tá, né? É muito legal. E conhecendo e se aprofundando mais, né? Conhecendo a sua história. É algo assim que você sempre teve que se posicionar muito, né? Tomar decisões firmes, né? É muito, muito legal isso, né? Você ter a oportunidade de estar te conhecendo melhor. Para mim também está sendo uma honra e sempre te vi por aí, falei, nossa, a Rosângela, né? Então, e quando você me convidou, me senti tão importante, falei, nossa. Imagina, é uma honra de verdade aqui para a gente te receber aqui. E assim, Gil, um momento, né, que a gente tem estado um pouco mais próxima, é um trabalho lindo que vocês vêm desenvolvendo com uma questão ali, né, de um projeto solidário para as pessoas, né, que está passando por essa situação do câncer, né, que é Lenços de Amor. E eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, mas também nos contasse o que te motivou a isso. Foi alguma história de fato marcante? Alguém ali que levou você a ter mais interesse por esse assunto? Sim, com 13 anos eu fui morar na casa de umas pessoas lá em São Paulo. Saí de casa para estudar, né? Naquela época saía-se muito, né? Saía muito cedo para estudar.
E hoje, graças a Deus, os nossos filhos não precisam sair tão cedo de casa para estudar. E na casa que eu morei, tinha uma senhora que estava fazendo um tratamento de câncer de mama. E ela era uma mulher fantástica, era uma mulher muito boa. Aquela mulher me ensinou muito, 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 muito. Então, eu via o sofrimento dela ter que ir até a Unicamp, as quimioterapia, né, a mutilação e tudo. Então, assim, aquilo mexeu, porque hoje é mais comum falar sobre o câncer, mas naquela época, 1993, né, era mais difícil, né? Então, eu convivi com uma pessoa fazendo esse tratamento. E, infelizmente, nós perdemos ela. E passou o tempo, depois, novamente, né, a minha madrasta passou pela mesma situação. Assim, aí a gente vai acompanhando e vai vendo o sofrimento. Porque quando uma pessoa fica doente, né, essa doença, o câncer, ele não atinge só a pessoa, ele atinge a família inteira. A família inteira fica doente. Porque fica todo mundo em volta daquilo ali. Então, aquilo me marcou muito. E aí, quando chegavam aí voltando, né, passando o tempo, quando chegava a época das campanhas de Outubro Rosa, Novembro Azul, aí a gente, não, vamos colocar vitrine, colocar uma vitrine rosa, uma vitrine azul. Eu apoio o Outubro Rosa. Não, eu falei, não, isso é muito pouco. Isso é pouco demais, porque é muito mais além do que só você colocar uma vitrine rosa e azul. É muito mais além. E eu fui pesquisar, né? Falei, o que eu posso fazer? Aí eu entrei em contato com a Natura, fui pesquisando. Aí descobri uma campanha em São Paulo que fazia esse trabalho com lenços. Aí entrei em contato com eles não me responderam. Falei, quer saber? Então, né, eu tô tentando, né? Vamos fazer aqui. E daí a Cris, na época, me ajudou, que ela que tratava do marketing na época. E aí a gente elaborou a campanha dos lenços. Falei, vamos arrecadar, vamos levantar, né? E aí foi daí que surgiu a campanha. Foi de uma inquietação mesmo, assim, não, a gente tem que fazer mais coisa, né? E logo, acho que no ano seguinte, nós também começamos a trabalhar com os homens, nós fizemos um pedal, fizemos o Outubro Rosa e depois o pedal azul, levamos aqueles homens todos para a loja, o ciclismo ainda estava na moda, hoje é a corrida, né? Hoje é a corrida. E aí nós levamos os atletas e conversamos com eles, porque o homem é mais complicado, tem ainda, né, mas lá atrás também aquele tabu de fazer o exame, de se cuidar. E surgiu assim, foi assim. Gil, só gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a campanha que está atualmente, né? E alguém que vai estar nos acompanhando, se ela quiser realmente participar, né, colaborar, porque é tanta gente que às vezes já passou por isso na família ou está passando e de alguma forma ela quer contribuir, né? Então, assim, como que é o processo da campanha? A campanha reacendeu ano passado. A Ana Cláudia me chamou para a gente reativar a campanha. E fiquei assim, na hora, falei, não, vamos lá, né? E nós começamos, através da SIC Mulher, nós começamos em outubro, né? Foi em outubro, Ru? Me lembra aí, puxa aí comigo, que você também faz parte da comissão. Não, mas na verdade, assim, eu não vou lembrar as datas, mas sim, começou no no meio do ano as conversas e tal, mas em outubro nós lançamos, né? Para arrecadar. Aí ela veio modificada, não foi só os lenços daí. Surgiu a ideia da Ana para fazer os kits. Então, tanto o lenço, mas também as maquiagens, os hidratantes, para aumentar a autoestima da mulher,
porque ela precisa, é um período que ela fica mais caidinha, né? Então, seria uma forma de dar um aconchego para a mulher e para os homens também, estimular eles, né? Com boné, com desodorante, com hidratante. E aí foi esse o formato da campanha, né? Nós lançamos ela e chamamos todas a sociedade, né, organizada. E, nossa, foi fantástico a adesão. O pessoal da corrida também, nossa, por último, né, eles vieram e foi fantástico. Hoje, nós temos as caixas espalhadas pelo comércio, né, lenços de amor, e você pode estar ali, quem quiser pode estar ali levando um lenço, pode estar levando uma maquiagem, pode estar levando um boné, um hidratante, até Pix a gente está recebendo também para a gente estar comprando os itens, né? De repente a pessoa não quer ali na hora, mas quiser também contribuir. Mas as caixas estão distribuídas no comércio local. Realmente é um trabalho lindo, né? E Nossa. ontem estivemos ali na Asdaco, né? É também uma associação que vem fazendo, né, um trabalho belíssimo. Nós recebemos aqui no podcast a doutora Márcia. Doutora Márcia, né, o trabalho dela, fantástico. E o feedback que tivemos, né, com a contribuição dela aqui, né, na fala, nas orientações, e ela fala muito de algo que eu acho extremamente importante, né, sobre prevenção, né, porque às vezes a gente acha só assim, o câncer, se acordou e teve aquela notícia, mas realmente também é algo que dá para trabalhar com a prevenção, né, e ela falou muito disso aqui, então foi uma contribuição bem bacana, e é um trabalho lindo da Asdaco, né. Sim, a mulher, ela tem o hábito de cuidar de todo mundo, mas ela esquece de cuidar dela, né? E eu acho que a campanha ela vem para despertar a mulher também a se cuidar. Quando a gente vai andar de avião, a primeira coisa que eles falam, né, coloque o cinto em você, coloque o cinto. Se houver despressurização, coloque a máscara primeiro em você e depois você vai ajudar o outro, né? Às vezes a gente fica sem máscara aí e sai acudindo a família inteira e a gente esquece de se cuidar, esquece de fazer um preventivo, esquece de fazer os exames que tem que ser feito, né? E as mulheres e os homens também precisam despertar para esse cuidado. Sim. E outra coisa, você falando sobre o Combone, nós temos hoje um hospital, né, dentro da nossa cidade e eu creio que a sociedade precisa olhar o Combone com mais carinho, né? Lógico, teve aquele período, né, de real em real, vamos construir o hospital, que foi uma campanha belíssima, mas depois a gente acabou esquecendo. É claro que Deus me livre, eu não estou... É muito bom a gente ter outros hospitais pelo nosso estado, né? Assim como tem lá em Paraná, como tem em Porto Velho, o Hospital do Amor. Mas, poxa, nós temos uma aqui dentro da nossa cidade, né? Por que não ajudar? Vamos ajudar, né? Vamos incentivar, vamos abraçar a causa, porque é nobre. É isso aí. E a campanha começou ontem, gente. Abraço Combone, né? Abraço Combone. Abraço Combone. Não, e as campanhas lá tem forte, né? Os slogans, né? De real, vamos construir o hospital, agora abraço Combone, né? Realmente umas campanhas fortes e a gente realmente espera que isso dê certo, porque é um trabalho realmente lindo e todo mundo precisa. Né? Amém. Amém. Mas assim, só para a gente fechar esse tópico, Gil, o que é isso mais, assim, você levou disso para a tua vida pessoal? Porque você está nessa campanha, pelo que falamos aqui, já há 9 anos, né? Que você participa diretamente dessa campanha. E o que você levou disso para a sua vida pessoal? Teve uma vez que o Combone patrocinou um desfile. E aí chamaram a officer para vestir as pacientes, né? Eram as pacientes que iam desfilar. E aí eu fui marcando com aquelas mulheres, tal, marcando o horário com elas para atendê-las, né? Cada uma. Elas precisavam também, não era só vestir, tinha que ter todo aquele cuidado, aquele amor, né? Que era uma forma também de deixá-las com a autoestima elevada. E aí
eu comecei a observar aquelas mulheres mutiladas, né, sem fazer ainda a cirurgia de recuperação, tudo, mas uma força de viver, uma alegria, sabe, uma coisa assim, que aquilo foi como se tivesse me dado um tapa na cara, assim mesmo, tipo assim, reage, né? Olha só como elas estão e olha como que elas têm olha a força, né, dessas mulheres, olha a alegria delas, olha, e você tá aí, então aquilo me trouxe uma reflexão. Às vezes a gente reclama demais, né? A gente guarda mágoa demais, a gente segura demais. E a vida é muito curta. E a gente precisa repensar, né? Tem vezes que eu pego aquelas fotos e começo a olhar. A gente já perdeu, muitas daquelas mulheres já se foram. Mas eu não esqueço do olhar, do rosto delas, porque aquilo me impactou muito, muito, de ver como a vida é curta e como a gente tem que abrir mão de algumas coisas pequenas, né? E seguir adiante. E aquelas mulheres, da forma delas, sem me falar nada, mas só de eu observar, eu vi como é importante, como a gente precisa levantar a cabeça e não se deixar abater por coisas pequenas. É isso. É sobre isso. E, Gil, a gente vai te ouvindo assim, né? E tem um outro lado, pela sua história, né? Porque você poderia muito bem hoje ser a filhinha do papai, né? Você teria hoje como se dar a esse luxo, né? E ao contrário, você se posicionou com relação à política, com relação à religião, com relação a alguns assuntos que normalmente as pessoas fogem de se posicionar, né? Como que é isso, assim? Por que te levou a ter esse posicionamento? Principalmente nessas duas áreas que às vezes é polêmica, né? Papai me ensinou que eu tinha que ser forte, né? Ele realmente não me criou para ser a filhinha do papai. Ele me criou para ser uma mulher independente, uma mulher forte. E eu penso que nós precisamos, assim, ele falava assim quando eu era criança: você, minha filha, vai ser uma grande mulher. Não uma mulher grande, não uma mulher grande, mas uma grande mulher. Então, isso ficou muito marcado em mim. E eu acho que nós precisamos nos posicionar mesmo, tanto na política, quanto na religião. Às vezes, assim, tem uma certa dificuldade, né? Principalmente na religião que eu frequento, existe essa dificuldade de não se misturar política com religião. Mas eu acho assim, nós fomos chamados para ser luz, para ser sal, para dar sabor. E a política sempre esteve, se a gente for pesquisar lá, vou entrar nesse lado da religião, dá licença um pouquinho, mas se a gente começar a pesquisar, você percebe que o Senhor indicava os reis, né, para quem que iria governar, ele que indicava. Jesus, quando morreu, ele precisou de um político, porque o túmulo dele pertencia a um senador, né, que foi usado. Então, foi um político que foi pedir o corpo dele para tirar. E nós precisamos da política o tempo inteiro, né? Até para chegar até aqui, eu precisei da política. Ah, mas como assim? Não, o asfalto que eu andei, né? O asfalto para chegar até aqui foi um político que colocou. A gasolina, o preço da gasolina também é um fator político. Então, ela tá na nossa vida o tempo inteiro. Então, seria muita fraqueza da minha... Não fraqueza, não sei se essa é a palavra, mas muita omissão da minha parte se eu não me posicionar sobre isso.
Não sei se eu estou errada, mas é assim que eu penso. E o que você diria para aquelas pessoas que acreditam que não deve se envolver com política? Eu digo que cada um tem a sua forma de pensar e eu respeito, mas que alguns valores precisam ser repensados, porque diante de tudo que a gente vive, diante de tudo que a gente está passando até mesmo na nossa nação, nós precisamos olhar. O que eu não gosto é da politicagem, tá, Rosângela? Acho que, assim, quando a questão de política e religião, quando tem aquela politicagem, isso é nojento, isso eu não gosto, sabe? Mas a questão da política em si, pura, isso sim tem que ser observado, isso tem que ser, a gente precisa olhar com um olhar diferente. Sim. Né? Entramos aí em vários temas. E assim, conhecendo agora, Gil, um pouquinho mais realmente sobre você, gostaria que você dissesse quem é você hoje, depois de tudo isso, assim. Bem, eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher que pensa não só no meu umbigo, sou uma mulher que pensa no futuro, penso à frente, né? Penso no futuro dos nossos filhos, penso no futuro da nossa nação. Penso que a gente não pode se omitir, que nós devemos nos posicionar em todas as esferas que nos é dada a oportunidade de falar, né? Aprendi que nem sempre é no grito que a gente resolve as coisas. Às vezes é preciso, às vezes você com a fala mansa, você também consegue chegar nos seus objetivos, né? Sou uma mulher comum, que tem dores, que tem sonhos, né? Que passa por dificuldades como qualquer outra mulher. Mas estou aí, querendo deixar uma marca, né? Ela realmente contribuiu, nem que for um pouquinho, mas assim, ela realmente contribuiu para deixar algo melhor para o nosso mundo. É isso que eu penso. Pode ser que é até um sonho infantil, mas ou ingênuo, né? Mas eu acho que tem pessoas que ainda procuram gente com essa mesma visão minha, mais uma coisa mais pura, sabe? Sim. E é legal, né? Você, com esse teu posicionamento, né? E você falando de política, e você também fala muito para as mulheres. E o que você diria já que você está com essa fala direcionada às mulheres, o que você diria para as mulheres hoje que estão precisando ser forte, mas realmente estão com medo, né? E quando eu falo isso, você sabe que dentro disso, a gente abordaria muitos temas, né? Uhum. Hoje, com relação à violência contra a mulher, Sim. né? Hoje, com relação à dependência realmente que algumas mulheres têm no financeiro, no emocional, né? E precisa mesmo, né, dessa representação. E a gente, cada vez mais, a gente anda precisando de mulheres para a gente, de fato, admirar, se espelhar, né? E realmente hoje você representa essa força. Então, assim, o que você hoje poderia dizer para essas mulheres que estão precisando ser forte, mas que estão com medo? Eu digo para essas mulheres, digo para mim também, tá? Tá com medo, vai com medo mesmo, sabe? Rondônia, acho que se eu não me engano, tá em primeiro ou segundo lugar na questão do feminicídio. Muitas mulheres passando por violência física, emocional, financeira, psicológica. E presas em cadeias que não se veem, né? De repente, naquele homem que achando que aquele relacionamento ali que ela está é a salvação dela. E, pelo amor de Deus, não estou querendo dizer que é para você separar do seu marido, nada disso. Mas comece a repensar. Tipo assim,
nada vale a nossa liberdade, a nossa dignidade, e tem uma hora que a gente tem que dizer não, tem horas que a gente precisa pedir ajuda, né? Pedir socorro, e eu tenho percebido que essa questão dessa violência não está só com as mulheres de baixa renda, não. Tem muita mulher aí presa em alguns paradigmas, né? Nossa, mas eu sou a esposa do fulano de tal, o que as pessoas vão falar de mim na hora que souber que eu estou passando por determinada situação, sabe? Não interessa o que a pessoa vai falar de você. Não interessa o que os outros vão pensar. Peça ajuda, né? Converse com alguém, não fique presa. E tem mulheres que também passam para a questão do financeiro, né? Fala, meu Deus, se eu largar desse homem, o que eu vou fazer da vida? Meus filhos, o que vai acontecer? Não, gente, peça ajuda. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. E seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Frases fortes. Gostei já de várias frases suas aqui hoje, viu? Gostei da frase sua de quem não se posiciona é governado por quem posiciona, né? Achei uma frase muito boa. E essa também. E, Gil, olha, foi uma honra, de fato, te receber aqui no Pod Rondônia. E para a gente encerrar, eu gostaria muito que você deixasse aí uma mensagem, né, uma fala, uma frase aí para quem está nos acompanhando, né, sobre você ou sobre a sua forma de viver, realmente deixar, né, uma mensagem aí e te agradecer muito por você, né, estar contribuindo aqui com a gente no Pod Rondônia. Nossa, a honra foi toda minha. Tava nervosa, ansiosa, tanto que cheguei até no dia anterior, né? Um outro capítulo esse. Mas eu que me sinto, assim, muito honrada pela oportunidade que você está me dando, né? De poder falar, né? E o que eu deixo para as pessoas é essa questão da gente, primeiro, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Seja em qualquer área da sua vida. A gente precisa se posicionar, a gente precisa ser forte. E, às vezes, se a gente se omite, se você se omite de fazer alguma coisa, alguma vida, de repente está precisando, alguém está precisando de uma palavra sua, está precisando de um estender de mão, de um abraço, de um seja forte, e a gente não pode se omitir. Nós precisamos estar ali presente, mesmo que seja só para ouvir, né? Mas nós precisamos estar presente. E vamos deixar aí, tentar pensar assim, olha, quando eu não estiver mais aqui, nessa vida, o que as pessoas vão falar de mim? Eu vou deixar pessoas... O que a pessoa vai falar? O que vão falar de mim no meu velório? Vão falar que eu era uma pessoa gente boa, uma pessoa firme, que deixei uma história, ou se não, deixei algo vergonhoso, triste, né? Então, eu prefiro ser lembrada quero ser lembrada por uma mulher que saiu do seu conforto e resolveu enfrentar a vida aí, né? E trazer alegria para outras pessoas e ajuda. É isso que eu quero. Gente, esse foi o nosso Pod Rondônia de hoje, com uma história maravilhosa aqui com a Gil, que veio compartilhar tudo isso com a gente. E você que está aí chegando aí com a gente agora, compartilha esse conteúdo, nos segue realmente aí nas redes sociais. E nós estivemos aqui, mais esse episódio do Pod Rondônia, que temos aqui num oferecimento da FEMAR, Grupo FEMAR, que é quem nos patrocina, nos apoia e que faz a gente levar todos esses conteúdos aí para cada vez mais gente aqui em Rondônia e fora de Rondônia. E esse é o nosso lema, viu? Nós queremos ser o podcast mais ouvido aqui do estado de Rondônia e contamos com vocês, tá bom? Obrigada aí, o Grupo FEMAR.
FEMAR. Obrigada a Gil por essa contribuição aqui. E ficamos aqui semana que vem. A gente tá de volta com mais um Pod Rondônia.